Bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição 35 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debate os grandes temas do mundo de hoje. O tema dessa edição é a política econômica do governo Biden. Biden tomou posse em 20 de janeiro desse ano como o 46º presidente dos Estados Unidos, vindo de uma eleição extremamente dura e enfrentando uma situação de uma crise sanitária que acarretada pela pandemia, uma crise bastante grande, uma crise econômica também elevada, enfim, enfrentando um dos maiores desafios que um presidente americano já enfrentou. Em resposta a esse contexto grave e desafiante, o Biden propôs uma política econômica. Essa proposta econômica do governo Biden está embutida em 2 pacotes econômicos que foram mandados para o Congresso. O primeiro foi mandado inicialmente, logo depois da posse, e foi aprovado no início de março. Era um plano de uma ajuda mais imediata, de enfrentamento da pandemia, um plano que girava em torno de 1,9 trilhão de dólares. E isso associado a um programa de vacinação bastante agressivo que os Estados Unidos está desenvolvendo, ao ponto de que, no último 19 de abril, o Biden abriu a vacinação para todos os maiores de 16 anos. Tá certo? Agora, no 19 de abril, está aberta a vacinação para todos os maiores de 16 anos nos Estados Unidos para sentir a força do programa de vacinação americano. Então, associado a essa vacinação muito forte, você teve esse plano de recuperação econômica no meio da pandemia. Agora, no dia 31 de março, o Biden anunciou um outro plano, um plano de caráter estrutural, um plano que envolve alguma coisa em torno de 2,3 trilhões de dólares, um plano que envolve recursos para serem gastos nos próximos 8 anos. Enfim, esses 2 planos têm como a essência desses planos uma visão de que, para você sair da crise, você precisa de uma atuação forte do Estado. Uma atuação forte do Estado. Isso significa gasto, isso significa endividamento e isso significa aumento de imposto. É claro que isso tem um impacto dentro da discussão econômica dos Estados Unidos e hoje você tem essa proposta colocada. Não é uma proposta gratuita, é uma proposta muito premida, que os democratas estão muito apertados, né? Por uma questão externa, que é o enfrentamento com a China e com a Rússia, e principalmente o enfrentamento econômico com a China, e internamente, que é o enfrentamento com o trumpismo, com a extrema-direita. Ou seja, os democratas têm uma janela de oportunidade pequena, na verdade, uma janela de 2 anos, porque daqui a 2 anos a gente já tem eleição de meio de mandato, que pode fazer com que a maioria democrata no Congresso ela desapareça. Então, o Biden tem que jogar todas as suas fichas, e está jogando todas as suas fichas, nesses próximos 2 anos. É claro que isso também está suscitando um grande debate em torno dessa postura, né, que, na verdade, é a retomada de um protagonismo do Estado na atividade econômica, até onde vai isso, até onde isso representa uma ruptura de paradigma ou não, mas isso está colocado na mesa e assistido de longe pela velha Europa, né, do outro lado do continente, que adotou programas também de incentivos fiscais, monetários, mas que são incentivos menores. Então, esse é um jogo que está acontecendo exatamente nos Estados Unidos, e é um jogo que provavelmente terá consequências econômicas e consequências políticas para o resto do mundo. É justamente esse jogo econômico, da política econômica do Biden, que a gente vai discutir nesse programa com a nossa mesa redonda, com o professor Luiz Carlos Prado, Numa Mazati e Eduardo Baixa. Hoje, o time desfalcado do nosso valoroso zagueiro de Bicuí, que é o nosso valoroso Eduardo Costa Pinto, momentaneamente contundido, mas voltará no próximo jogo. Para começar, gostaria de convidar
Luiz Carlos Prado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse plano emergencial, esse plano que já foi aprovado, que é o plano de a resposta mais imediata do Biden, que foi dada logo no início, que é esse plano justamente de quase 2 trilhões de dólares. Por favor, Pradinho. Em primeiro lugar, chamar atenção sobre esse plano, que ele se deu num contexto bastante particular. Primeiro, o Biden é o presidente entre os últimos presidentes, entre Biden, Trump, Obama, Bush, que mais iniciou com decretos. Ele tem um grande número de decretos logo de cara. Esses decretos são de duas ordens. Primeiro, decretos para enfrentar a pandemia, e segundo, para desfazer algumas medidas de Trump. Então, ele começa com 49 decretos, para se fazer uma comparação, contra 36 decretos do Trump, 34 do Obama e apenas 12 do Bush. Então, essa iniciativa, que foi aprovada logo no início de março, já é muito distinta daquilo que estava sobre a mesa no governo anterior. Esse programa de resgate, portanto, de apoio à economia norte-americana nas condições específicas da pandemia, ele é extremamente amplo, ele trata de assuntos tão diversos como a cadeia a cadeia produtiva da agricultura e as respostas por causa da pandemia, apoio a pequeno produtor rural, compra de alimentos, compra de produtos agrícolas, programas relativos à nutrição, programas de apoio à escola secundária, programas de apoio à educação superior, apoio às artes, apoio às humanidades, apoio a museus e bibliotecas, apoio a cuidados infantis, cuidado com criança, apoio para atividades relacionadas à vacina de Covid, para testes ainda de Covid, para centros de saúde, para questões ligadas à saúde mental, a bem-estar mental na população. Então, é realmente muito amplo. A parte também de apoio à moradia, de ajuda a pagamento de aluguel, de assistência à moradia rural, questões associadas também a pequenos negócios e apoio ao empreendedorismo, ao meio ambiente, obras públicas. Então, realmente é um pacote de uma amplitude que até agora não tinha sido posta à mesa em outras ocasiões. Esse pacote se dá sobre o orçamento normal, que já tinha sido aprovado do governo americano. Além disso, terá a discussão, que, como o Bicalho já colocou, de outras iniciativas cujo impacto será não neste ano, mas no próximo ano, a partir do orçamento de 2022, que implica várias atividades diferentes. Eu queria só chamar a atenção, independente dessas medidas que foram feitas, alguns dos decretos que foram aprovados, que foram emitidos pelo Biden, trata de questões como cadeias produtivas globais, onde o objetivo do governo americano é reduzir e trazer para dentro dos Estados Unidos. Buy America Act, ou seja, a prioridade para compras públicas de produtos produzidos nos Estados Unidos. Há um programa sobre as cadeias de suprimento para farmacêuticos, para minerais críticos, para semicondutores, para baterias de grande capacidade, que
esse decreto executivo, por exemplo, ele coloca como decreto executivo de segurança nacional. Ou seja, é claro que essa iniciativa que é tomada no curto prazo é uma questão de enfrentar a situação econômica doméstica americana, mas está sendo feito também de olho no grande desafio que o governo Biden se coloca, que é enfrentar na área externa o crescimento da China e a nova assertividade, a recuperação, a ascensão da Rússia. Então, ao mesmo tempo, um plano olhando para dentro, para os desafios internos, mas também com a preocupação de sustentar a posição hegemônica americana na economia internacional. Prado, obrigado pela essa primeira visão, né, sobre essa intervenção econômica do governo Biden. Mas, além desse plano, né, que é um plano mais de curto prazo, é um plano voltado para a pandemia, e um plano que eu acho que o Biden ele assinou a lei resultante desse plano, foi aprovado pelo Congresso, até bastante rápido, e ele assinou dia 11 de março, se eu não me engano, no início de março. 20 dias depois, o Biden anunciou um plano, dessa vez um plano mais ambicioso, um plano mais, digamos assim, estrutural, né, que envolve desde dimensões de investimento, né, investimentos em infraestrutura, até programas envolvendo redução de desigualdade, pobreza, com elementos de saúde, clima e, digamos assim, o suporte aquelas parcelas da sociedade americana que sempre tiveram excluídas, enfim, um plano, Pradinho, que alguns lembram a grande sociedade do Lyndon Johnson, tá certo? Lá nos anos 60, ou dos planos do Roosevelt na época da Depressão, enfim, que seria, então, uma grande ruptura, né, em termos de política econômica, com aquilo que estava sendo jogado mesmo no governo Obama. Então, eu gostaria, Numa, que você conversasse com a gente um pouco sobre esse plano, né, que é um plano bastante ambicioso, né, que o governo Biden está propondo. Né? O outro é mais um de emergência, vamos lá, e agora tem que botar o dinheiro, né? $1.400 para cada um, vamos sair do sufoco agora, e agora esse não, agora vamos olhar o futuro, e vamos construir uma sociedade nova, e um ensaio de rabo esse primeiro plano estrutural que o Biden propôs agora, né? 30 de aumento. Tinha inicialmente até aumento de salário mínimo, não é isso? Esse que parece que para o Congresso não vai esse não vai, enfim. Numa, fala um pouco com a gente sobre esse plano estrutural do Biden. Então, Vicário, esse plano estrutural, de facto, bom, como já foi sublinhado pelo Luiz Carlos e por você na introdução ao programa, a gente teve uma série de planos anunciados desde o início da pandemia, tanto durante a presidência, final da presidência do Trump, quanto agora, nesse início de presidência do Biden, que atingem cifras muito elevadas, mas esse plano estrutural, né, apresentado recentemente pelo Biden, somaria basicamente 2,3 trilhões de dólares que seriam distribuídos entre várias finalidades. Um pouco mais de 600 bilhões de dólares que seriam destinados ao investimento na infraestrutura de base, ou seja, rede elétrica, rede de transportes, que seja o transporte fluvial, o transporte aéreo também, estradas. Depois, mais de 600 bilhões, para ser exatos, 650 bilhões para o chamado Green New Deal, ou seja, para ações e investimentos que sejam produtivos ou de pesquisa ligados à proteção do meio ambiente. Depois,
um pouco menos de 600 bilhões para ajudar a relocalização de atividades que tinham sido que tinham migrado, né, para outros países, particularmente para a Ásia, na direção dos Estados Unidos, ou seja, ajudando as empresas a relocalizar essas atividades nos Estados Unidos e, finalmente, mais ou menos 400 bilhões voltados para a toda a infraestrutura do setor de saúde, ou seja, construção, modernização de novos hospitais, de lugares de atendimento médico de forma geral. Bom, esse plano, cuja aplicação, assim, cujo início da aplicação se colocaria a priori no final do ano, início do ano que vem, ainda não está tão claro, né? Seria realizado ao longo dos próximos 8 anos. Tá? Ou seja, representa um esforço absolutamente considerável. Tá? A gente está falando de um investimento anual, assim, que basicamente se estabeleceria em volta de 300 bilhões de dólares por ano de aumento de investimento voltado para todos esses setores, né? Infraestrutura, melhorias vamos dizer, na economia verde, relocalização produtiva e setor de saúde. Depois, imagino que a gente vai falar mais ao longo do programa na questão do aumento de impostos que, segundo o plano, seria associado ao financiamento desse plano. Tá? Os anúncios que foram realizados, né, o Biden falou de um aumento também de 2,3 trilhões de dólares dos impostos, dessa vez nos próximos 15 anos. Ou seja, o plano de investimento, de aumento dos investimentos, duraria 8 anos e o aumento assim, de um valor equivalente, para financiar, supostamente, esse plano, seria realizado ao longo de 15 anos. Tá? Então, na verdade, o que a gente vê é que, necessariamente, esse plano vai vai aumentar a dívida americana, tá? O que em si não é um problema. Bom, imagino que depois o nosso camarada Bastian vai falar um pouco mais justamente sobre esses aspectos macroeconômicos, mas é importante. Depois eu entrarei um pouco mais em detalhe justamente sobre essa questão tributária, tá? Sobre as mudanças tributárias que seriam vinculadas ao financiamento desse plano, tá? E que, na verdade, bom, tem muito mais a ver com uma questão distributiva do que propriamente uma questão de financiamento, tá? Então, eu passo a palavra para meu camarada Bastian. Está sem som, Vicário. Isso, tô. Bastian, eu vou aproveitar... Tirei do mudo. Quer falar alguma coisa, Vicário? Não. Gostaria de colocar exatamente essa questão que o Numan colocou, é que, por um lado, você tem essa questão dos estímulos, né? A retomada do crescimento, a ver se a economia sai da draga, que é a crise da Covid, enfim, tudo isso. Por outro lado, você teve resistências, né? Resistências principalmente ao tamanho do pacote, né? Ninguém quis ser contra os estímulos, mas, por exemplo, uma figuraça tipo o Summers, né? Que é o guru econômico do Obama, né? Soltou, não, mas é um estímulo demais. Aí começou aquela discussão, vai gerar um superaquecimento, não é isso? Na economia, vai gerar inflação, quer dizer que é um debate econômico que rola há bastante tempo, não é isso? E que aí tem gente que, não, agora a gente vai ter um novo paradigma, não é isso? Não, o neoliberalismo agora vai para o vinagre, agora, porque a questão é o Estado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse debate econômico que está rolando, né? E está rolando fortemente, né? Mesmo nos Estados Unidos e também na Europa, né? Que assiste de longe ali, mas também está dentro dessa discussão.
esse debate econômico. O gasto, então ou seja, nós voltaremos à inflação, aí vai ter que entrar o Banco Central, vai ter que botar juros, aí vai botar tudo, aí vamos voltar 40 anos atrás, né? Nos anos 70, 80. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse debate, para o pessoal que acompanha a gente, explicasse um pouco esse debate também, se possível, Baixa. Vamos lá. Pois é, já quando o primeiro pacote de medidas foi apresentado, né, no começo do ano, já começaram a surgir as críticas, né? E aí, na verdade, dois economistas, né, ortodoxos, né, como a gente fala do mainstream, muito conhecidos, né, apresentaram críticas às propostas, né, do plano. Né? Você comentou, o Larry Summers, que é um economista muito influente ali no Partido Democrata, né? O outro, o Olivier Blanchard. E são dois economistas ortodoxos, mas que, em tempos mais recentes, vinham flexibilizando as suas posições, em particular o Summers, né? Vinha escrevendo alguns artigos mais simpáticos a políticas expansionistas de demanda, tá? Mas agora os dois vieram com esse tipo de argumentação que, bom, como você já adiantou, a ideia, a proposta dos estímulos, ela é muito bem-vinda, mas que o pacote seria excessivamente ambicioso e, portanto, tenderia a provocar impactos inflacionários. Quer dizer, haveria o risco de taxas de inflação em patamares mais elevados do que qualquer coisa que, enfim, em 2 gerações tinham experimentado, não? Pelo menos essa geração não teria experimentado, né? E, bom, na verdade, então, debatendo aqui sobre essas ideias, acho que o primeiro ponto a levantar é que, bom, no meio de uma pandemia, né, com desemprego, com pessoas passando, para além, né, do aspecto dramático, né, das pessoas doentes e muitas pessoas já perdendo a vida, né, em particular nos Estados Unidos, o drama das famílias, né, mas pegando pela dimensão econômica da coisa, né, tantos problemas econômicos gravíssimos, e aí vem esses colegas economistas falar de inflação, né? Quer dizer, falar do risco inflacionário de uma economia que tem uma inflação baixinha, né? E o risco seria uma inflação de 3%, 4%, né? Então, aqui tem muito pano para manga, né? A primeira coisa seria essa, né? De que soa até, acho que quase uma ofensa, né? O lúdico, mesmo lúdico, né? Tá falando de inflação num contexto como esse que o mundo todo está experimentando, né? Está passando, e os Estados Unidos, que tem acho que mais de 500 mil mortos já, né? Então, quer dizer, chega a ser lúdico, pois é, chega a ser risível, né? Mas entrando no mérito das questões mais técnicas, né? Quer dizer, qual é o ponto deles, né? A ideia deles, e vem de da base teórica que eles seguem, é que, na realidade, existe um potencial de crescimento que a economia teria pelas suas características estruturais, pela, enfim, capacidade instalada e tecnologia, enfim, qualidade dos recursos humanos, enfim, por uma série de fatores, né, ligados à oferta, então que haveria um ritmo, digamos, de crescimento que não provocaria inflação. Não? Existiria, então, o que eles chamam de um produto potencial, um crescimento que seria não inflacionário, né? Associado a essa ideia. E aí, exatamente, o argumento deles é que esses estímulos fariam a economia crescer, né, a um ritmo maior do que esse potencial, né, esse crescimento potencial não inflacionário e, portanto, haveria um excesso de demanda que provocaria inflação, né? Essa é a argumentação deles. Ela é muito problemática dentro da visão que muitos de nós seguimos no Instituto de Economia, por uma série de aspectos, né? Ela parece negligenciar o fato de que
os estímulos de demanda, esses estímulos de demanda, né, ao ampliarem o grau de utilização da capacidade, né, das empresas, provoca uma reação de ampliação do investimento privado, né, em resposta a essa maior demanda, né, que vai ampliar, portanto, a capacidade instalada e essa capacidade de crescimento, né? Então, esse tipo de análise parece negligenciar ou minimizar esse aspecto. Então, se eventualmente é possível que haja alguma pressão inflacionária de curto prazo, né? Deve-se colocar a questão, mas por que essas pressões seriam permanentes e, eventualmente, poderiam engendrar um processo de uma espiral inflacionária com uma disparada da inflação, tá? Uma vez que há essa resposta esperada por parte das empresas no contexto de uma economia mais aquecida, levando, por conseguinte, a uma ampliação da capacidade instalada, tá? Esse é um primeiro aspecto a salientar. O outro, na verdade, é que se fala de um risco inflacionário, né? E o risco todo, o perigo todo seria exatamente essa espiral inflacionária. Bom, para pensar em casos mais extremos de hiperinflação, né? Hiperinflação, as hiperinflações são casos raríssimos, né? São casos extremos. Há pouquíssimos episódios históricos de hiperinflação, né? E aquela hiperinflação, digamos, mais explosiva, né? Que é disruptiva, quer dizer, aí são menos casos ainda, são 3 ou 4 na história, tá? A ideia, então, essa é uma ameaça, na verdade, um pouco crível, né? Para pegar o caso mais extremo, mas mesmo da inflação ficar acima de 2 dígitos, né? Que para os países do hemisfério norte é uma inflação elevadíssima, né? Não seria para o Brasil, do ponto de vista do seu da sua história, né, com a inflação, mas para eles é muito elevada. Isso aconteceu ali em alguns países nos anos 70, né, mas numa circunstância muito particular, depois de um choque, dos choques do petróleo, particularmente do primeiro choque do petróleo, que praticamente quadruplicou o preço do petróleo, que era um tremendo choque de custos na economia, tá? Então, criando um contexto muito particular. Mas, antes disso, houve 20 anos de economias aquecidas perto do pleno emprego, tá? Sem que houvesse maiores pressões inflacionárias. Pegar o caso europeu, né? Vamos falar que, digamos, quando foi feito o plano Marshall, mas olha, fazer esse plano Marshall aí para reconstruir a Europa, olha, muito arriscado porque pode dar inflação, tá? O exemplo não é muito preciso, né? Tem algumas, né, tem que tomar um certo cuidado com essas analogias históricas, mas é só para dar um pouquinho, né, tangenciar um pouco a dimensão aqui do que está sendo colocado, né? E acho que a última observação, né, que tem um argumento que é muito utilizado aqui no debate brasileiro, né, de como a inflação onera os mais pobres, né? Quer dizer, de fato, uma inflação, em geral, quando a inflação está num patamar extremamente elevado, como o que houve no Brasil nos anos 80, começo dos 90, em geral, afeta, sim, os mais pobres, porque eles conseguem se proteger menos, tá? da inflação, a partir de aplicações financeiras, etc. Agora, uma inflação que está num patamar um pouco menos de 2 dígitos, lá eles estão falando 4%, 5%, quer dizer, isso não necessariamente, na verdade, tudo vai depender, né, do comportamento, como é que vão estar se comportando os salários reais, né, o poder de compra do salário em relação à produtividade do trabalho também. Então, quer dizer, se você tem uma inflação, mas que os salários reais estão crescendo e crescendo por cima da produtividade, do ponto de vista social, os trabalhadores estão se dando bem nesse processo, está sendo positivo para os trabalhadores. Então, não necessariamente a inflação afeta os mais pobres, afeta os trabalhadores. Na verdade, quem sim perde muito com a inflação é o rentista, né? Se ele está numa economia que as aplicações não estão protegidas da inflação, ele tem um rendimento nominal,
a inflação vai tirar, vai reduzir o retorno dele, né? Então, o rentista, sim, perde com a inflação. Tá? Então, esses são alguns elementos para começar aqui a nossa conversa. Eu só queria colocar, obrigado, Márcio, pela essa parte, gostaria, e lembrando também, né, talvez do Paul Krugman, né, que a economia americana, né, opera com taxas de inflação muito baixas, né, há muito tempo, né, nos Sim, últimos sim, muito baixas. baixas, etc. Não me engano, eu não Você queria chegou chutar, a mas ter na casa de 2%. isso, e antes da pandemia, se eu não me engano, você estava com taxas de desemprego muito baixas, né, com 5%, e nem por isso você tinha pressões inflacionárias, etc. Sim, etc, esse é um outro ponto. Na verdade, com e... todas as reformas que houve no mercado de trabalho, né, que tem aspectos muito ruins, né, que retiraram o poder de barganha dos trabalhadores. Esse é um elemento importante, Bicalho. Houve uma redução muito grande do poder de barganha dos trabalhadores dos Estados Unidos a partir dos anos 80, né, no governo Reagan. Então, esse é um elemento adicional, né, para essa pressão inflacionária, esse risco inflacionário ser pouco provável, tá? Porque a capacidade de organização e pressionar por maiores salários, né, e isso criar um elemento de pressão na inflação é baixo nos Estados Unidos. É muito baixo. Baixão, não, eu queria colocar aqui uma questão para vocês, que eu acho que tem essa discussão, né, tem uma parte da crítica que é feita, né, ao plano do Biden, que é essa questão a questão do superaquecimento da economia, a questão de gerar inflação, aí depois você tem um banco central leniente, né? Quer dizer, um banco central que está tolerando uma inflação maior em termos de conseguir níveis de emprego. Ou seja, olha, esse plano aí vai dar errado e no final você vai tentar com o Banco Central políticas, né, duras, restritivas, taxa de juros, e vai abortar esse crescimento todo, esse emprego todo. Agora, eu acho que tem uma outra questão, que é a questão dos impostos, que isso eu ia colocar para vocês. Nesse plano, em 2017, o Trump aprovou uma redução de impostos, não foi? Quer dizer, saiu de 35% e foi para 21%, os impostos sobre as empresas. O que o Biden está propondo? Não voltar aos 35%, não é isso? Ficar ali 21, na metade, né? Impressionante, 28%, né? Nós não vamos sair do 21%, vamos até 28%, mas não chegamos no 35%. E propondo para as empresas, né, fora do país, sair de 10,5% dos impostos sobre o lucro para 21%, né, para os lucros fora do país dessas empresas. Bom, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, tem essa discussão, né, da inflação, mas tem essa discussão de quem paga a conta, a questão dos impostos, que vai um pouco na direção que colocou o Numa, né, da discussão tributária, não é isso, Numa? E um pouco sobre as questões levantadas lá pelo Prado, né? Então, eu gostaria que, bom, seguindo só aqui a fazer uma discussão, observação, eu estou Bicalho. colocando isso aqui só como provocação, não é isso? Quer dizer, está chorando inflação, mas na verdade o que está chorando é imposto, né, não, pô? O nosso amigo Dudu Costa Pinto é nada de braçada, né? Você ia falar das frações. Está sem som, Bicalho. Numa e Prado, senhores, para o jogo. Tá, então, bom, como você colocou, eu acho que, bom, esse aumento da alíquota sobre, para os impostos sobre os lucros das empresas de 21 para 28, bom, tem que ser relativizada, porque, de facto, até 2017 era de 35%. Então, já isso tem que ser bastante relativizado em função desse dado, mas, pelo menos, representaria uma ruptura em relação a uma tendência observada em todos os grandes países assim, ocidenais, do centro, né? Onde a tendência dessas últimas décadas era de uma queda sistemática das alíquotas sobre os impostos, para os impostos sobre os lucros. Tá? O mesmo pode ser dito para a imposição da renda da renda dos mais ricos, também, que seria aumentar. Bom, aí os detalhes ainda não estão muito claros, né? Mas você teria uma imposição mínima de 15%.
o que seria para o imposto sobre o imposto de renda, né? Que é uma resposta também a vários escândalos desses últimos anos, né? Onde pessoas, assim, proprietários de grandes empresas, assim, grandes acionistas, o próprio Trump, não esqueçamos disso, né? Foram acusados de não pagar imposto. E não por conta de sonegação, mas por conta de esquemas, vamos dizer, de otimização tributária, otimização fiscal. Bom, mas eu acho que, além desse sinal, que é um sinal positivo, de fato, que é uma inversão de tendência, mesmo se você não recupera, obviamente, os níveis de tributação anteriores a 2017, e, obviamente, dos anos 60 aos 70, um ponto importante é essa questão da tributação dos lucros realizados no exterior. E como você colocou, Bicalho, isso pode ter consequências, se não negligenciáveis, a nível internacional. Por quê? Porque a proposta do Biden é dupla. De fato, você passa de uma tributação de 10,5%, que é o regime atual, para 21%. Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, vamos pegar um caso clássico, que é o caso da Irlanda. A Irlanda, na Europa, é um paraíso fiscal. Ela é usada, muitas empresas americanas usam a Irlanda como base na Europa, assim, como sede das suas atividades europeias, simplesmente porque o imposto sobre os lucros da Irlanda é de 12,5%, ou seja, é muito baixo. Tá? Menor do que nos Estados Unidos e, obviamente, bem menor do que o dos outros países europeus. A gente pegar o caso da França, vai ser 27%, bom, aí a gente poderia fazer uma longa lista, mas de longe é o menor da Europa e, em particular, da União Europeia. Tá? Então, isso explica por que a maior parte das empresas americanas tem sua sede europeia na Irlanda. E esse dumping fiscal, que era praticado pela Irlanda, de uma certa forma, vai ser ameaçado por essa reforma, se ela passar, se ela for aceita pelo Congresso americano. Por quê? Porque isso significaria que uma empresa, por exemplo, que mantém, uma empresa americana qualquer, que mantém sua sede europeia na Irlanda, pagando só 12,5% de imposto, teria que pagar a diferença entre essa nova alíquota para os lucros realizados no exterior, de 21%, e o 12,5% da Irlanda. Ou seja, teria que pagar 8,5% de imposto para os Estados Unidos e, vamos dizer, reduziria bastante a vantagem que ela teria de manter suas atividades, assim, sua sede europeia na Irlanda. Então, nesse sentido, os países, por exemplo, da Europa continental, França, Alemanha, estão festejando essa possibilidade, porque isso significaria que a vantagem, esse dumping fiscal irlandês, teria seus dias contados. Porque tem um segundo aspecto. Além dessa mudança, o Biden propõe que seja adotada uma alíquota a nível mundial mínima de imposto sobre os lucros, que seja também de 21%. Justamente para, pelo menos, ter assim um nível mínimo de imposição entre países e limitar muito o poder de atratividade dos paraísos fiscais. Depois não vou entrar em detalhe, tem outras coisas um pouco mais técnicas que, basicamente, assim, concorrem a criar um ambiente muito mais complicado para a otimização fiscal, pelo menos do ponto de vista legal. Obviamente, você pode continuar a ter operações legais, como realizadas em
territórios com bancos offshore, como, por exemplo, no Panamá, teve as revelações do Panama Papers, em Singapura, enfim, em muitos lugares, obviamente, vai continuar tendo essas operações ilegais, mas a ideia seria de limitar a possibilidade de operações legais, que hoje em dia são muito utilizadas. Se você pegar todas as grandes empresas americanas, elas praticam isso, essa engenharia tributária. Bom, era só essas pequenas observações. Depois acho que a gente pode debater com o Luiz Carlos e o Eduardo Bastian também sobre esse tema, que é um tema importante, o tema da questão tributária, questão fiscal. Radinho. Eu queria introduzir um pouquinho a dimensão da economia política nessa história pela seguinte razão. Para mim, Biden tem dois desafios claros. Um doméstico nos Estados Unidos, que é não recuperar parte do eleitorado pobre, branco, que foi o Trump. E outro é o desafio com essas grandes, com a manutenção da hegemonia americana, como eu já falei, na esfera internacional, sob o ponto de vista tecnológico com a China, sob o ponto de vista militar com a Rússia. Bem, para isso, uma das medidas que o Biden toma logo de cara, no dia 22 de janeiro, é um decreto que tem duas características. Primeira, ele restaura o poder de barganha coletiva de trabalhadores. Ele permite, por exemplo, que funcionários públicos possam barganhar coletivamente para demandar aumento de salários. Ele muda algumas coisas na área sindical, que facilita o poder de negociação dos sindicatos. E já posso só um pequeno comentário, fortalecendo, indo nessa sua direção, o anúncio do segundo pacote que o Biden fez agora no final de março foi feito na sede de um sindicato em Pittsburgh. Tá certo? Sim. Então, quer dizer, isso por uma linha de discurso que alguns democratas vêm colocando, que tem a ver um pouco com o Sanders, que o que é bom para Wall Street não é necessariamente bom para Main Street. Ou seja, o que é bom para o negócio financeiro não necessariamente é bom para a economia real. Então, ele tem uma preocupação de recuperação da economia real. Inclusive, ele sinaliza dobrar o salário mínimo de $7,5 a hora para 15. Você já pensou se alguém propusesse dobrar o salário mínimo no Brasil, o que ia ser chamado? A última vez que alguém tentou fazer isso, se eu não me engano, foi com Goulart. E dá para mais ou menos imaginar o que aconteceu. 54, Goulart 54. Então, realmente, isso é uma medida bem fora do comum. Agora, ele tem um segundo desafio, que é a questão geopolítica, que tem a ver com, basicamente, três grandes áreas. A chamada área de ICT, de Information Communication Technologies, cuja essência disso é o 5G, que está brigando com a China. Quem vai dominar essa tecnologia do século XXI? Segundo, a chamada Health Tech, a tecnologia da saúde, que tem a ver com vacinas, tem a ver com biotecnologia, com fármacos, com toda a tecnologia de tratamento médico à distância, o diabo a quatro. A pandemia botou esse negócio no cerne da questão. Por trás disso tem os debates sobre a questão de patentes, de o que é público, o que é privado, a questão de pesquisa. Você já coloca no primeiro pacote um aumento gigantesco de fundos de pesquisa, gigantesco, justamente para responder a essas questões. Você já bloqueia a importação de determinados tipos de aspectos, ou seja, você faz o tal do nacionalismo pesado para poder atender a isso. E o terceiro é o chamado Green Tech, a tecnologia verde, que pega desde carros elétricos, passando por tecnologia de novas fontes de energia
renováveis, por indústria sustentável, sob o ponto de vista de emissão de efeitos estufas, etc. Então, essas 3 áreas é que vão determinar em que ponto a economia americana se manterá na ponta nas próximas décadas. E ele está sob forte pressão em cada uma delas. A China pressiona na área de saúde e pressiona na área de informação, pesadamente. A Europa pressiona na área de tecnologias verdes. Então, e, além disso, ele quer trazer parte dessa nova produção para a economia americana, porque é outra questão, quer dizer, o futuro do trabalho humano. Quer dizer, quando você vê que só num aspecto, que é o impacto sobre a economia americana, do uso crescente de veículos sem motorista, os cálculos são de cortar mais do que 10 milhões de empregos. É um impacto gigantesco. É claro que para parte da elite americana, que se não olhar direitinho para como é que isso vai bater sobre a sustentabilidade partidária, esses caras podem, de repente, perder a capacidade de ser eleitos. Então, eu não tenho dúvida que você tem essas 2 vertentes, vertente doméstica e a vertente internacional. Para não falar o que nós não vamos discutir hoje, que na vertente internacional tem dessa parte, vamos dizer assim, mais branda de negociação, de investimento para avançar tecnologicamente, e tem a parte barra pesada, que são o uso do poder econômico para barrar o avanço de outros, dizer, tentar barrar 5G pela China, tentar usar mecanismos de transferência de recursos como o SWIFT para fazer retaliação a outros países. Ou seja, aí você vai ter um instrumento de aumento de investimento por um lado e outro instrumento de guerra híbrida, de desestabilização, um jogo muito pesado que vai ter externamente. Mas, na parte econômica, cada um desses lados tem ganhos e perdas, porque tem grupos que vão ganhar e grupos que vão perder nesse jogo. E aí entra também, a meu ver, Larry Summers, Blanchard, etc., que é o pessoal do capital financeiro, por excelência. Como é que eles ficam? Eles vão, vamos dizer, se reaproximar da preocupação com o Main Street, vão retomar a questão de emprego, como caras como Krugman estão fazendo. Né? A origem de Krugman não é muito diferente. Ele era originalmente, tinha uma abordagem ortodoxa também. Cada vez mais ele vai migrando para uma posição mais progressista e começa cada vez mais a defender o setor real da economia, empregos, vamos ser mais ousados, vamos resolver essas questões. Então, até no debate econômico, eu acho que vai ficar um jogo interessante. Como é que vai se partir o mundo acadêmico nesse olhar? Vai continuar se aproximando das finanças ou vai voltar à velha tradição da Grande Depressão dos anos 30 para a economia real? Pegando esse gancho, Prado, isso era uma questão que eu queria colocar para vocês. Vocês acham que esse experimento do Biden, esse Biden Economics, se você quiser, quer dizer, qual é o peso que essa experiência tem em termos de poder vir a ser uma referência? Porque os Estados Unidos têm esse peso, né? Vamos supor que a política do Biden seja extremamente bem sucedida. Quer dizer, isso vai ter impactos, isso vai ter consequências, que passa a ser uma referência. É uma mudança, como você falou, uma mudança de paradigma. Como vocês veem isso? Começando com você, Numa. Quer dizer, qual é o impacto concreto? Quer dizer, como a Europa vê essa política do Biden? Isso... E como é que, na verdade, a posição do Biden acaba fortalecendo certas posições europeias que são favoráveis a uma intervenção maior, né? A estímulos maiores, incentivos maiores, etc. E as preocupações do tipo do Sanders são vistas pelo outro lado, tá vendo? A gente está certo, tem que ir devagar. Então, vocês acham que pode ser, quer dizer, esse jogo é um jogo importante, quer dizer, esse jogo que está jogado nos Estados Unidos agora é um jogo importante ou não é? Quer dizer,
Não, isso aí é a mesma coisa do me ou não, ou tem alguma coisa aqui interessante, como diz o Prado, que a gente tem que acompanhar, tem que ver. Numan e Bastianzinho. Eu não sei se o Eduardo quer falar primeiro. Posso começar também. Pode começar, Numa, aí você fala de repente da Tá. Europa e aí eu pego o gancho. Tá, na verdade, vou fazer uma conexão, obviamente, com as observações que fez o Eduardo sobre a questão vamos dizer, das visões de políticas econômicas e das supostas consequências que teriam esses planos, né? Mas primeiro, acho que assim, o que é importante é que se a gente for olhar o que aconteceu nos últimos 5 anos, e há uma mudança significativa no debate público, primeiro, em relação à questão do gasto público. 5 anos atrás, era impensável que haja uma espécie de quase unanimidade em volta da questão da necessidade de gasto público amplo, tanto, obviamente, no caso no âmbito assim, da pandemia, das consequências, das lutas contra as consequências negativas da pandemia do ponto de vista econômico, né? Quanto depois, obviamente, para a recuperação da economia e, como foi mostrado no caso do plano de investimento estrutural, né, para assim, orientações e mudanças assim, estruturais da economia, bom, no caso americana, bom, depois justamente falar um pouco sobre a questão europeia. Tá? Então, todo mundo hoje concorda sobre o fato que tem que gastar. Tá? Depois, aí como a gente viu, o tamanho do gasto, que aí já cria um pouco, envolve um certo debate. Tá? E como colocou o Eduardo, bom, pessoas como Larry Summers, né, que vêm assim, de uma tradição mais fiscalista, mais neoclássica, do ponto de vista da teoria econômica, acham que também, bom, tudo bem, pode gastar, mas não pode gastar tanto. Tá? Bom, o que a gente conversou sobre a questão, então isso é um primeiro fato. O que? Gastar sim, depois o tamanho do gasto que aí vai criar, vai envolver debates. Sobre a questão tributária, aí tem um erro. Obviamente, o Biden, infelizmente, reproduz no seu discurso o que tem sido sistematicamente uma praga, tanto, aliás, na própria teoria econômica, em parte dela, pelo menos, boa parte dela, infelizmente, quanto no discurso político, de tentar dizer, não, vou fazer um plano, mas, olha, tem um financiamento para esse plano. Será que, bom, ainda mais no caso dos Estados Unidos, que emite a moeda internacional, mas seria o caso de qualquer país que emite a própria moeda, né? Sabemos que um país quebra na própria moeda, ou seja, uma dívida pública denominada na moeda que o país emite não tem nenhum problema, assim, do ponto de vista teórico, você não tem nenhum limite para o endividamento. Ainda mais no caso dos Estados Unidos, você não pode ter, enfim, nenhum tipo de consequências, como isso já foi mostrado no caso da economia americana, de forma muito clara, já por obviamente, mais recentemente, pelos defensores da teoria moderna da moeda, mas já tinha sido o caso antes do Abar Lerner, né, que escreveu, enfim, que tratou desse tema. Bom, então, a questão em si não seria o financiamento. O que é interessante no caso da reforma tributária proposta pelo Biden, e mais a questão justamente distributiva. E o sinal que dá, é um sinal, e aí, como colocou o Luiz Carlos, se a gente pensar assim,
na economia política, um pouco atrás dessas questões, além da questão puramente distributiva, e um sinal de uma preocupação muito maior em relação às preocupações justamente da população da classe média e, obviamente, dos meios populares nos Estados Unidos, que foram muito esquecidos nesses últimos anos, porque as evoluções da tributação só favoreceram quem tinha a renda do capital e quem tinha as rendas mais elevadas no país, tá? Inclusive com uma tributação assim que era muito desfavorável para o trabalho. Já conversamos muitas vezes nesse programa sobre isso. Bom, a renda do trabalho era sistematicamente tratada de forma desfavorável em relação às rendas do capital. Então, isso é um ponto importante. E quando a gente pensa na Europa, justamente, aí tem vários elementos. Porque, primeiro, mostra que, bom, o quê? Gastar, também na Europa, se gastou em todos os países, particularmente na União Europeia. Mas mostra que o plano europeu de 750 bi, que tem provocado mil assim, debates sobre como usar o dinheiro. Por exemplo, na Itália tem feito isso, foi responsabilidade, aliás, pela queda do governo recentemente, a chegada do Monti ao poder. Né? Bom, tudo isso mostra que os europeus têm que sair, assim, têm que ser muito mais ambiciosos, porque nos Estados Unidos isso está acontecendo, e que os debates na Europa são realmente marcados pela falta de ambição. Bom, outro elemento é que, no fundo, essa ideia na Europa, que é muito defendida pelos governos de centro-direita e, infelizmente, por uma parte do centro-esquerda, que tem que pensar a questão da competitividade só em termos de queda do nível de tributação particular das empresas, só em termos assim de competitividade do salário, no sentido assim de conter o aumento dos salários, inclusive de ter uma estagnação dos salários, no caso de muitos países, né? Se a gente olhar o caso da Alemanha, é muito significativo. No fundo, eles estão indo contra essa evolução. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, dada a importância que sempre temos Estados Unidos, pelo bem ou pelo mal, como um modelo, como um espelho assim no qual se inspiram os outros países, particularmente a Europa, e também, bom, acho que a gente vai falar um pouco nisso nas conclusões do Brasil, isso acho que um passo assim importante e vai num bom sentido. Numa, obrigado. Bem, senhores, agora seguindo o meu dever de âncora, já estamos batendo aqui 1 hora, e então eu vou pedir para vocês as suas conclusões finais. Então, já encaminhando aqui o final do programa, começando com Bachan. Bachan, suas considerações finais sobre o tema. E obrigado pela participação e nos vemos no próximo programa. É isso. Valeu, Bachanzinho. Bom, na verdade, um apanhado de observações. Né? Primeiro, acerca do que o Numa falou, dessa questão fiscal, do financiamento, né? Aqui no nosso debate brasileiro, em que era apresentado o argumento do acabou o dinheiro, né? Uma vez que se colocou a pandemia, de repente, entre aspas, apareceu o dinheiro. Então, quer dizer, nunca tinha acabado o dinheiro. Parte, na verdade, tem questão de um jogo retórico, né? Da maneira como o argumento era apresentado, mas está dentro, esse ponto está dentro daquela questão maior que o Numa comentou sobre aspectos fiscais e a visão equivocada de que você só pode fazer um programa de ampliação de gastos se houver um financiamento, uma sinalização de financiamento para esse programa, né? Essa é a primeira observação. A outra é que, bom, é claro que em todas as discussões, e quando a gente pega os nossos colegas economistas, eles também estão envolvidos nesse jogo da economia política, né? Mas, de todo modo, colocando isso de lado, né? Diante do que foi colocado, né, muito pelo Luiz Carlos, a fala do Luiz Carlos,
chamando a atenção para os desafios que os Estados Unidos estão enfrentando agora. Falar de inflação é uma coisa tão pequena, né? Já na minha primeira intervenção, eu chamei atenção para, como do ponto de vista estritamente econômico, né? O problema inflacionário era uma questão menor diante de tudo que está envolvido com a pandemia, né? Além do humanitário, mas principalmente do ponto de vista econômico, do desemprego, famílias com, enfim, problemas, enfrentando problemas mais sérios, né? Com a inflação era pequena, mas quando coloca nesse plano do que está em jogo para os Estados Unidos, para esse governo Biden que está começando, é brincadeira falar de inflação, né? É brincadeira, porque é um desafio, é um tremendo desafio, né? É um desafio, por um lado, né, de esvaziar o trumpismo, porque se esse governo Biden fracassar, enfim, for mais do mesmo, né, a chance de, não precisa ser o Trump, mas alguma coisa próxima ao Trump, ou até pior, né, mais radicalizado do que o Trump, ganhar na eleição seguinte nos Estados Unidos seria grande, né? Quer dizer, o Trump se elege na sucessão do Obama, né? Então, quer dizer, existem o Trump questões... é o legado do Obama. É isso. Então, né, e muitos artigos falam de uma sociedade rachada, né, de questões muito sérias internas nos Estados Unidos. Então, é preciso ter ousadia, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Tem que ter ousadia do ponto de vista das disputas internas. E a outra é uma disputa pesada, externa, né? Com uma China, para pensar na Rússia, mas uma China assertiva, né? Uma China que conseguiu responder rapidamente à pandemia. Está certo que a pandemia começou lá, né? Mas que conseguiu controlar, né? Ainda teve esse aspecto do soft power, né? Vendendo, enfim, da vacina para os outros países, ajuda para outros países. Quer dizer, os Estados Unidos e a China, que vem investindo muito em infraestrutura, né, e quem teve na China atesta isso, né, que é muito impressionante, né, os Estados Unidos estamos ficando para trás, né, e é preciso dar uma resposta à altura a esse desafio externo, porque agora tem um competidor que não é brincadeira, né? Então, quer dizer, usando aqui a linguagem coloquial, o Biden teve que ir para as cabeças, né? Porque é isso que se coloca, né? É isso que se coloca, um desafio muito relevante, muito pesado no flanco interno, tanto no flanco interno quanto no flanco externo. Do ponto de vista, digamos, de uma mudança, né, de paradigma, bom, se houver, a tendência é uma mudança positiva. Novamente, o desafio chinês, e a China também se apresentando como um modelo, né, como um modelo alternativo, de que natureza, se é um outro capitalismo, se, enfim, isso vai gerar esses ismos, pode ter um debate infindável isso, mas, de fato, a China se apresentando, né, como um modelo alternativo, né, e os Estados Unidos precisam responder, né? Então, talvez aqui a gente possa ter, com esse modelo, com esse programa, né, um começo de uma sinalização de algo diferente. Agora, de todo modo, é preciso ter algum ceticismo, porque essa é uma resposta que está sendo dada agora no contexto da pandemia, né? Então, não é de descartar que seja dito, não, isso aqui era uma coisa, como, do ponto de vista do debate econômico, né? Não, foi um modelo circunstancial, né, para um problema, para uma situação única, né, no último século, né, e que, depois de contornadas as fases mais agudas desse problema, business as usual, volta à coisa antiga, né? Então, isso não é descartável, tem toda a dimensão da economia política, dos grupos de pressão, enfim, então tem questões aqui, é difícil cravar, né, fazer qualquer futurologia. Agora, do ponto de vista do debate econômico, né, na nossa aqui, acadêmico, aí não é para ter grandes esperanças de mudança, porque
existe aqui um modus operandi aqui da academia e das ideias econômicas é mais complicado e mais impermeável a esse tipo de mudança, né? Alguma coisa pode ter, né? Mas aí realmente a tendência a mudanças mais significativas é que mudanças mais significativas não ocorram, né? Valeu, Acho que é isso. Baixãozinho. Valeu. Pradinho, suas considerações finais. Queria chamar a atenção, muitas vezes eu tenho acompanhado os debates sobre os Estados Unidos, sobre Biden, como ele é visto, olhando o nosso pedaço do mundo aqui do Sul, e se tem uma avaliação de um anti-Trump, ou seja, de uma maneira muito benevolente, ou como aquele governo que é uma continuidade do imperialismo mais ativo, etc., do período Obama, agressivo. E, então, há uma certa esquizofrenia na análise da natureza do governo Obama. O meu ponto é que é muito comum nos governos democratas, muitas vezes eles são muito benevolentes para dentro e agressivos para fora. Eu dou um exemplo da grande sociedade do Johnson. Foi um período de grande crescimento da Guerra do Vietnã, por um lado, e, por outro lado, foi o momento em que se acabou com o apartheid que havia no sul dos Estados Unidos, com a discriminação explícita e com a integração das escolas, etc. Então, não é incomum essa situação do aumento do nacionalismo interno nos Estados Unidos, um momento onde se enfrenta alguns dos problemas maiores, etc., mas, por outro lado, a face externa não necessariamente é tão benevolente quanto a parte interna. Então, eu entendo que, nessa conjuntura, nós vamos ter um cenário similar a esse. Nós vamos ter os Estados Unidos muito pressionados na área externa, como o Baixa falou, pela concorrência chinesa, que é muito forte, pelo desafio da Rússia no lado conservador. É uma coisa muito curiosa, muitas vezes eu volto a chamar isso, a Rússia é vista, muitas vezes, alguns setores à direita no Brasil, como se fosse alguma coisa que tinha a ver com a velha União Soviética. Hoje, o governo russo é uma liderança à direita. Ele tem o projeto eurasiano russo, com uma visão comunitarista, etc., é uma visão muito conservadora, mas, por outro lado, é uma ideologia alternativa que se coloca também dentro desse contexto. Então, a meu ver, o impacto do governo Biden vai ser contraditório, inclusive para países como os nossos. Ele não, mesmo em que seja um sucesso a resposta à questão econômica para os Estados Unidos, eu não vejo que isso implica que necessariamente nós teremos facilidade para replicar isso no plano doméstico, porque haverá muitas oposições para isso. Quer dizer, se por um lado os Estados Unidos defende Buy America, ele defende também que o Brasil abra o seu programa de compras governamentais para entrar na OCDE e libere a entrada de compras estrangeiras na economia doméstica. Então, a recíproca não é muito bem verdadeira. Então, nós temos que ver, ao analisar daqui a situação americana, levando em conta esse contexto. Eu entendo Biden como um grande avanço para enfrentar a situação doméstica americana. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que, por trás disso, tem uma concepção da necessidade de manter a posição americana no plano internacional, inevitavelmente, essa política vai levar a uma instabilidade internacional, no qual todos nós teremos que conviver, e cujos efeitos em economias como as nossas podem ser alguns pontos positivos e alguns pontos muito problemáticos. Então, nós temos que analisar com olhar crítico e com olhar muito arguto a complexidade do momento que nós vivemos.
Valeu, Prado. Brigadão. Numa, suas Pessoal, últimas... vou ter que sair um pouquinho antes, me despedir então dos nossos ouvintes aqui, os amigos, né, da mesa. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abração. Valeu, Bastazinho. Nos vemos. Boa noite. Numa, suas conclusões finais. Eu acho que eu iria um pouco na mesma direção que o Luiz Carlos, né? Ou seja, a gente tem que distinguir o papel que tem os Estados Unidos através dessas mudanças na política econômica, política fiscal, enfim, interna, né? Ou seja, nessa dimensão interna da política do Biden, e a questão da política, assim, da influência que vão exercer os Estados Unidos de Biden do ponto de vista econômico sobre o resto do mundo. Tá? São duas coisas diferentes. Então, acho que do ponto de vista justamente dessas inflexões que a gente apontou, tanto na questão do gasto público, das transferências, das eventuais assim, da melhoria nas políticas fiscais, nas políticas sociais, dos investimentos em setores estratégicos. Bom, todos esses elementos, mesmo se, obviamente, eles não são... não estamos frente a uma revolução. Falar de New Deal, assim, comparar o Biden com o Roosevelt é um pouco ousado. Porém, é importante porque representa realmente uma mudança de tendência, uma ruptura em relação ao que a gente observava sistematicamente lá desde a chegada do Reagan ao poder. Bom, então isso representa algo positivo, como um exemplo para os outros países. E, em particular, na Europa ou na América Latina, mais ainda, onde os Estados Unidos, pelo bem, pelo mal, muitas vezes olhados assim, representam, né, aqueles que dictam as tendências. Tá? E não é por acaso que o debate público nessas regiões tem evoluído e vai provavelmente evoluir mais ainda por conta do que acontece lá nos Estados Unidos. Esse é o lado positivo. O problema depois, como apontou o Luiz Carlos, é a atuação geoeconômica, geopolítica dos Estados Unidos e as consequências sobre as economias assim, a nível internacional e particularmente sobre a América Latina. Tá? Porque é óbvio que o governo Biden não vai se tornar uma espécie de... não vai tornar os Estados Unidos um líder benevolente, grande, assim, providenciando liquidez para o mundo inteiro. Não tem nenhum plano Marshall para a Europa, para a América Latina. Pelo contrário, o que o Biden representa e a manutenção e até certo ponto o aprofundamento da defesa exclusiva dos interesses americanos. É significativo, por exemplo, que recentemente o governo Biden tenha sido extremamente virulente para denunciar o afronto à democracia que representa a encarceração, enfim, a condenação da transitória presidente golpista da Bolívia. Tá? Foi feito com uma veemência assim, digna dos melhores tempos da Operação Condor. Assim, a gente estava de volta nos anos 70, desse ponto de vista. Bom, da mesma forma, o governo Biden tem sido extremamente favorável assim, tem intervindo direta e indiretamente através da atuação
da Colômbia na recente eleição no Equador. Tá? E apoiando, obviamente, o candidato neoliberal favorável a uma abertura irrestrita do país, com um cheirinho assim, quase retrô de décadas 90. Esse é um ponto, assim, esse é um ponto importante. O Biden e os Estados Unidos vão continuar apoiando, assim, e mais do que nunca, aqueles que defendem a via integracionista com os Estados Unidos, tá? E particularmente na região da América Latina. Então, e na Europa também. E na Europa, na Europa, obviamente. Isso eu estou falando do ponto de vista geopolítico, geoeconômico. É bom. Aí, geoeconômico, do ponto de vista geopolítico, isso provavelmente a gente terá outro programa mais para frente sobre essa questão específica. Mas, claramente, o governo Biden, uma boa notícia, como assim, vamos dizer, uma mudança de tendência para as políticas domésticas e que pode ter um efeito, e vai ter provavelmente um efeito positivo sobre os debates internos assim, a cada país, porém, do ponto de vista da inserção econômica e até do ponto de vista assim, de quem justamente vai praticar as políticas econômicas nos outros países, o efeito provavelmente vai ser bem mais negativo. Numa, obrigado. Obrigado a vocês. Bom, obrigado a todos os nossos seguidores, né, que acompanham a gente nesse debate aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né, nossos amigos, nossas amigas, obrigados a todos. E nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, né, no próximo Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim, se cuidem, vida que segue e vamos em frente.